Bom dia! Seja muito bem-vinda à nossa jornada 12 dias de clamor para 12 meses de favor. Hoje é o nosso 11º dia. Nós vamos orar pelo nosso mês de novembro. Estamos aí na reta final. Amanhã é o nosso último dia, se Deus permitir, dessa jornada. E eu já quero te dizer que tem sido uma alegria muito grande estar aqui com você, estar vivendo, essa jornada. E como é precioso estar aprendendo junto com você. Porque, olha só, quando a gente senta para ensinar, a gente aprende. E às vezes aprende até muito mais, do que quem sentou ali para aprender. Porque precisa desenvolver, precisa conhecer, precisa ler, precisa buscar. E aí tem sido também muito especial para mim. Eu quero agradecer a você pela presença, quero agradecer a você pela jornada, tem sido enriquecedor. E hoje, no nosso dia 11, vamos lá, vamos orar? Te convido para fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor e cuidado. Te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, porque a cada amanhecer as tuas misericórdias se renovam em nossas vidas. E são as tuas misericórdias, Senhor, as causas de não sermos consumidos. Te agradecemos porque a cada amanhecer nós temos a oportunidade de fazer algo novo. A cada amanhecer temos a oportunidade de começar, de recomeçar. Te agradecemos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que decidiu viver essa jornada junto comigo, que decidiu lançar vida sobre o seu ano de 2024, que decidiu pavimentar pela fé uma linda construção, a construção do melhor ano até então de 2024. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nunca soltou a nossa mão. Às vezes somos nós que soltamos tua mão e ficamos sozinhos no percurso. Ajuda-nos a apertar firme nas tuas mãos e não te soltar. Abençoa, Pai, o mês de novembro. Novembro já é a reta final. Já é em novembro que começa, os planos para o ano vindouro, os preparativos, as organizações do que vai fazer, de como vai ser. Que em novembro, Pai, possamos desfrutar de uma intimidade tão linda contigo. Que em novembro possamos desfrutar de comunhão com os nossos familiares, de comunhão com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colaboradores, de comunhão e gratidão, Senhor, de toda uma jornada, caminhada, às vezes acordando muito cedo, dormindo muito tarde. Só o Senhor sabe o quanto de esforço muitos aqui precisam fazer. De às vezes sacrificar horas de sono por causa de planos, de projetos, de família, de filhos. Porque às vezes também precisa abrir mão do seu eu para fazer pelo outro. E pedimos, Senhor, que a tua graça sobrenatural esteja sobre as nossas vidas. Pai, repreende toda a opressão, toda a contenda, todo disse-me-disse. Repreende, Senhor, todo o medo, toda a insegurança da vida minha e dessa pessoa que está aqui comigo nessa jornada. Que em novembro, Senhor, possamos receber da tua unção, receber, Senhor, da tua blindagem, da planta dos nossos pés ao último fio de cabelo da cabeça. Que em novembro, Senhor, possamos ver os nossos filhos guardados e escondidos em ti. Que em novembro, Senhor, possamos experimentar de coisas novas. Pai, novembro também é um mês que é celebrado a morte.
Novembro é um mês que pessoas se vestem e dançam e comem e bebem, celebrando a morte. Oh, Pai, por favor, guarda-nos deste tempo. Esconda-nos em Ti, porque as coisas estão ficando cada dia mais comuns, porque não é natural. Está ficando tão comum o profano. Está ficando tão comum, Senhor, a inversão de valores. E eu te peço, por favor, guarde a nossa casa, blinde a nossa família. Blinde, Senhor, os nossos filhos, dessa enxurrada de sujeira que tenta, Senhor, nos sucumbir, que tenta nos trazer o que é anormal para normal. E que possamos nos posicionar falando da vida, porque o Senhor veio para trazer a vida, e vida em abundância. E no mês de novembro, especificamente no período do dia 2, ele é celebrado a morte. Pessoas estão naturalizando, Pai, a morte. É o Halloween, que aí se vestem, dão risadas e não sabem às vezes do que é a raiz. Não sabem, Senhor, por falta de imaturidade, por falta de conhecimento, não sabem qual é a raiz do Halloween. E eu te peço, traga consciência, nos desperte e nos guarde também, em nome de Jesus. Amém? Amém, querida? Você sabia que todos os meses, assim como algumas pessoas projetam e planejam celebração para o bem, tem o outro lado que projeta e planeja celebrações para enaltecer o mal? Você sabia disso? O mês de setembro, outubro e novembro. Quem aqui tem filho? Sinaliza aí para te ver. Esses 3 meses são meses de muito peso no mundo espiritual para as crianças. Em setembro, outubro e novembro, grupos começam a fazer trabalhos voltados, e aí aqui eu vou falar de mundo espiritual, né? A gente trabalha com desenvolvimento humano. Você sempre me vê aqui falando, né, sobre emoção e tal. E agora eu vou te falar de mundo espiritual, para abrir o teu olhar. E o tema da nossa live de hoje é posição versus posicionamento. E eu nem tava nos meus planos falar sobre isso, mas na hora que eu tava orando por novembro, que eu me lembrei que é um mês que celebram a morte, eu não posso deixar só em mim. Eu preciso trazer consciência para mães e pais, para pessoas, porque, gente, o mundo espiritual, ele não brinca, ele é mais real do que o mundo natural. Entenda isso. Talvez você, às vezes, seja influenciado por não ter essa consciência. Então, vamos lá. Hoje eu vim abrir o teu olhar. E lembra, posição versus posicionamento, nosso tema de hoje. Setembro, outubro e novembro são 3 meses que são pesados. Crianças vivem opressões. É o mês que você, mãe, são os 3 meses que você deve estar mais resiliente com sua criança. E também é o mês que você deve estar, e a gente já está pavimentando, né, o nosso ano de 2024 da agora. É o mês que você tem que estar ligada também na atmosfera espiritual. Que você tem que estar blindando sua casa, orando pela sua criança. Ela tá lá, foi dormir, você bota a mão, Deus guarda, livra, repreende toda a opressão, blinda a minha casa, blinda os meus filhos. Porque, olha, é o mês que esse pessoal que trabalha, eles fazem
oferendas, para liberar demônios mirins, para oprimir e atuar na vida de crianças. Entenda? Para alimentar, eles dizem assim, para oprimir vida de criança. Aí criança fica mais rebelde, criança fica mais desobediente, criança fica dando um trabalho que você diz assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo com essa criança, com esse menino, com essa menina? Por que essa criança tá assim? Parece que se transforma, porque estão sob ataque, sob opressão. E às vezes você tá lá só focando no natural e sem entender o tipo do comportamento, mas essa criança pode estar vivendo ataque e opressão. Então, e assim, a gente está chegando num tempo que até falar sobre isso numa rede aberta vai ser um problema, sabe? Então a gente precisa estar atento e se posicionar em oração. Cuidado com presentinhos dados à sua criança. Cuidado com essa onda de oferecer doce, oferecer coisa, porque eles consagram, né? E depois eles querem dar para sua criança. Porque é um caminho, uma legalidade está aberta, uma brecha foi aberta. Esteja atenta, amada. Quem aqui já sabia disso? Fala para mim. Quem aqui já sabia disso? Quero te ver, quero saber. Você já sabia? Ou isso foi novidade para você? Tudo que nós formos fazer, consagremos ao Senhor. Desde você comprar uma roupa, um brinquedo, um doce, o que você for comprar para sua criança e para você, segura antes assim, de Senhor, eu consagro a Ti. Apresenta-te, não sei de onde veio, não sei das mãos que fizeram, mas eu te apresento. Você vai saber, você vai perceber que vai adoecer menos, vai ter menos, porque olha, tem pessoas que fazem coisas intencionadas para vender também. Então esteja atenta, tá? Esteja muito atenta. Uma coisa que eu sempre faço e olha só, eu uso o natural e o espiritual junto. A gente precisa tomar remédio de verme, né? Olha, posição e posicionamento. A live eu tô falando de verme. A gente precisa tomar remédio de verme, dar remédio de verme para os nossos filhos. Então, pelo menos 2 vezes no ano. Olha, eu já sabia, eu não sabia dos meses. Então, 2 vezes no ano, nós temos que dar. O que é que eu faço? Um dos períodos no ano que meus filhos tomam é nesse período aí. Outubro, novembro, por aí. Então, assim, às vezes até em escolas, tem pessoas que fazem as coisas e vão doar nas escolas. Preste atenção nisso. E aí vai levar, toma aqui uns docinhos de semana da criança, preste atenção. Tem coisas que são intencionais. Entenda que não é nem o dia 12 de outubro do dia da criança. É um dia de uma padroeira. Então o feriado de uma santa, ou é um santo, eu não sei direito agora. Mas é um feriado que não é da criança. Colocaram na mesma data. Então, na escola, você diz assim, olha, se for dar doce, essas coisas, tá tomando remédio de verme, não pode dar, ela não tá podendo comer doce. Entende, amada? E você já começa a dar o remedinho de verme ali naquele período. E vai orando pela sua criança. E a sua criança, se ela já entende e explica, filha, não é para pegar, se te derem doce, não é para receber o doce. Diga que não tá podendo tomar. Traga consciência. Na linguagem dela, assim, mais leve, sem trazer peso.
O mundo espiritual não para, a gente não pode errar também. Estamos sempre em guerra, em tempo de sempre estar preparados. Precisamos. E isso aí, começa em setembro, aí segue outubro e novembro, são 3 meses. Tá? Mas tem preparações que eles começam antes de setembro. Mas são meses mais pesados, assim, de criança realmente desobedecer. É um negócio. Observa. Parece que transforma. Quando eu percebi isso, que eu fiz o que é que tá acontecendo. E aí eu comecei a entender, a buscar conhecer e entender e comecei a orar. E disse, Deus, na minha casa eu não aceito. Então a gente precisa se posicionar. Aí eu tô aqui debaixo das mensagens. A gente vai ficando assim confortável. A gente precisa se posicionar. Porque, olha, mas Deus não já guarda a minha casa? Guarda. Só que eu e você temos livre-arbítrio. Nós precisamos ser diligentes, prudentes, sábios e blindar os nossos. Estamos numa guerra. Então, minha amada, se você é autoridade espiritual, meu amado, se você é autoridade espiritual, posicione-se. Fechou? Fechou? Vamos lá. Próximo ponto. Posição versus posicionamento. O que acontece? A tua posição, seja num lugar alto ou num lugar baixo, ela não invalida o teu posicionamento. Olha só, a Miri falou um negócio aqui forte. Deixa eu voltar aqui no de Miri. Eles começam a se preparar e a fazerem os cultos desde junho. Eu tinha uma colega que era do meio e ela sempre falava das preparações. Gente, vocês já perceberam? Não sei se vocês já sentiram que a atmosfera também é pesada. 2024 começou com peso. 2024 aqui na minha região, eu sei que tem gente de outros lugares assistindo a live. Foi assim, olha, primeira semana do ano, acidente, morte. Segunda semana do ano, acidente, morte. Pista, estrada, foi muita morte, muita morte. Já haviam ruídos, as conversas. Foi 31 de outubro e abri alguns portais. O pessoal estava trabalhando pesado. Se uniram, né, vários grupos de satanistas, de candomblé, sabe? Se uniram ali com o objetivo de abrir alguns portais no mundo para dar legalidades para demônios agirem. Não sei se você tá sabendo disso, mas assim, até numa rede aberta, assim, tipo, pra eu estar falando mais, teria que ser num ambiente mais fechado. Mas até o negócio, assim, um peso mesmo. E olha que Miri tá falando, desde junho já começa, porque eles são muito organizados. Olha só, aí onde entra aquele versículo de os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos da luz ficam lá dormindo no berço esplêndido da maresia. Nós estamos numa guerra. E aí quando você tá oprimida, cansada, esvairida, quando você tá toda triste, sem saber o que é isso, o que é que tá acontecendo comigo, eu não tô entendendo, porque era pra eu estar assim, eu tive tal resultado, mas era pra eu estar assim, eu tô assim, tá pra baixo, tá isso, tá aquilo, gente, acorda, vai orar. Aí o povo parou de orar. Orar tá virando meio que extinção. Tempo com Deus tá virando extinção, por quê, Jean? Porque as distrações estão te roubando. Tem um ladrão o tempo todo te roubando. As tarefas, as mulheres e os homens estão muito atarefados. É muita tarefa, muita coisa para fazer. Eu sei que a lida do maternar, da casa, do trabalho, toma muito tempo da gente, toma mesmo. Sabe? Toma muito.
Eu vivo isso. Entretanto, nós precisamos dedicar um tempo para alinhar nossa vida espiritual. Nós não podemos abrir mão. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu comecei a tomar nojo de celular. Sério, sério. Nojo. Nojo. Quem me via muito aqui no telefone, sempre aparecendo nas lives, falando, né, com vocês, sempre aparecendo em stories. Gente, eu comecei a tomar nojo de celular. Nojo. Chegou um tempo na minha vida que eu comecei a perceber que os pequenos picos de dopamina que gera os vícios do telefone. E assim, quantas vezes, às vezes o teu filho ou tua filha tá chamando, pedindo para você sentar para brincar, e você diz que não tem tempo, porque realmente tem a comida para fazer, senão a criança não vai comer. Tem a casa para limpar, tem alguma coisa do trabalho para arrumar, senão não vai dar conta. Mas a gente senta horas e horas rolando o dedo aqui, ó, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no que mais? TikTok, sei lá o que mais. Eu nem tenho tanto desses redes. Eu só uso aqui mais o Instagram mesmo. Mas assim, é um vício. Aí eu comecei a tomar nojo. Que eu não queria nem pegar pra trabalhar. Só que eu preciso do telefone porque eu trabalho. Pra eu responder, pra eu agilizar, pra eu resolver coisas. Então eu comecei a ficar mais assim, desligada mesmo, sabe? Pra poder viver mais o presente. Com os meus filhos, com meu cônjuge, com minha família. De olhar no olho, de rir, de brincar. Sabe? Para um pouco essa vida de postagem. A gente tem que parar com essa exposição, com esse amostrar das coisas. Porque a gente está se conectando muito com quem no virtual e se desconectando do real. Sabe? Você tem observado os céus? Você tem observado o balançar do vento nas plantas, nas árvores? Você tem observado o som dos pássaros? Os ruídos ao teu redor? As pessoas eram mais felizes quando não tinha muito isso daí, essa telinha. As pessoas eram mais plenas, tinha menos gente angustiada, menos gente depressiva, menos gente aflita, menos gente ansiosa. Veja como é incongruente. Não bate, a conta não fecha. Estamos numa sociedade em que a tecnologia está aí disponível para nós, mas é a sociedade mais doente. Se você vai visitar a tua avó, teu avô, se você tiver o privilégio de ter um bisavô, e você vai ver esse povo mais antigo, e você senta para ouvi-los e eles falarem, gente, sabe, é gostoso de se ver. A gente não tá tendo tempo. Posição. Quais são as posições hoje? Todo mundo tá celular para criança. Pra criança parar um pouco. Tem horas que minha filha diz, mãe, eu não quero esse desenho. Eu não dou. Meus filhos não mexem no celular. Normalmente se pega assim na tela, a luz acende, aí, mas eu vou lá e tomo. Nenhum dos dois. Ana tem 5 anos. Eles não têm acesso. Ana não sabe nem destravar o celular. Meu celular não tem jogo e o do pai também não tem. A gente não joga no celular. Porque se eu não quero que meu filho jogue, primeiro, eu não tenho nem tempo para isso. Meu tempo é escasso. Veja que olha as lives. Às vezes eu preciso oscilar nos horários por conta da minha agenda. Então, primeiro, não tenho nem tempo. Segundo, eu não vou deixar uma coisa que vai roubar minha atenção dos meus filhos. Eu não dou, não tenho acesso.
E hoje eles, tipo assim, o desenho que um assiste já não chama mais atenção pro outro. Aí aquele ruído. Miguel não quer o de Ana, Ana não quer o de Miguel, é um fuá. Eu chamo de fuá aqui. Aí Ana fica, mas eu não quero. Aí tipo assim, ela passa o tempo dela assistindo o desenho dela, quando ela é de Miguel, ela embirra. E ela tem que se frustrar. As crianças não sabem mais, a frustração é um valor, você tem que se frustrar. Eu tenho que me frustrar. Para que a gente venha ter uma saúde emocional. Então não é só o sim, 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 sim. Observa, às vezes você na posição de mãe e de pai, você não quer dar limite para o seu filho. Mas a criança precisa de limite. Na posição de homem e de mulher, você não quer ter limite, mas você precisa de limite. Tem lugares que a gente tem que ter limite. Tem conversas que precisa ter limite. Tem ambientes que tem que ter limite. No trabalho você tem limite. Você não pode chegar a hora que você quer. Você tem que bater aquela meta, você tem limite. Não é a posição que vai invalidar o teu limite. Você entende? Então veja, essa live de hoje está muito rica, está perpassando por, olha, foi muito espiritual. Filhos, você, pessoa. Porque você precisa entender, amada e amado, sobre o limite que você tem que ter. Você tem que dar limite pro seu dedinho nervoso, querer ficar ali só olhando, passeando nas redes. Você tem que dar limite pro teu cérebro, dizer pra ele, peraí, para, tá tudo errado. Por que eu não consigo assumir a autorresponsabilidade, o autocomando da minha vida, gerenciar minhas emoções? Porque eu tô sendo comandado. Tem influências o tempo todo. Os jornais, a televisão, o tempo todo uma enxurrada, desculpa a palavra, de merda. Então ou você acorda e começa a se posicionar, ou então, meu Deus, quando você for abrir o olho já vai ser tarde demais. Porque a fase já passou, a criança já cresceu, você já envelheceu. E aí só vai ter lamentação. Você tem que se posicionar em relação à tua saúde emocional, física, almática. Cuida do teu corpo, cuida da tua mente, cuida do que você come. Olha, faltando aqui ainda no espiritual. Não assisto o BBB, eu também não, Miri. Mas eu vou te contar, eu também vi isso. Terrível. Obrigado por ter trazido isso aqui. Mas vi o que aconteceu com um rapaz recebendo entidades e eles estão mostrando mesmo. Para isso ser uma normalidade. Porque antes isso não trazia público. É isso aí. Não trazia público. Ninguém dava audiência pra isso. Mas tá virando normal. E o povo tudo de olho. E eu vou te contar. Esse episódio do BBB. Tenebroso, eu vi. Eu vi no meu... Como é o nome? Na minha telinha aí, que eu não sei o nome. Um videozinho, eu parei pra observar esse vídeo. Gente... Eles estão querendo trazer o normal. Tornar comum o anormal. O que significa isso, Jean? Inversão de valores. É o bagaço. Vou dizer assim. A bagaceira já tá tão grande que agora a onda é mostrar. Porque, olha, antigamente você não via esse negócio de trabalhos sendo feitos à mostra. Hoje tem pessoas que trabalham em candomblé, que mostram ao vivo. Vai fazer um trabalho lá, uma macumba, um negócio, e tá botando o ao vivo para assistir, dar audiência. Mas aí eu te falo, vai ler um livro. Você não tem energia para ler o livro. Não consigo. Vai levantar mais cedo. Quando eu fazia live 5 horas da manhã, o povo olhava pra mim na rua. Jamila, como é que você consegue? Eu não aguento. Olha, 5 horas não, faz mais tarde. Não consigo. Mas consegue ficar até meia-noite, 1 hora da manhã, vendo bestagem no telefone. Posição e posicionamento. Se você não se posicionar dentro do teu lar, ele vai ser invadido.
Se você não se posicionar na tua casa, ele vai ser invadido. Se você não se posicionar na tua vida, vai ser invadido. Você pode ter a posição da bambambam aí. De estar faturando milhões no mês. Se você não se posicionar no que é um princípio e nos valores que você acredita, daqui a pouco, quando você abrir o olho, você já está na beira do precipício. Sério isso. E aí, refletiu? Eu sei que essa live aqui já deu uma burdoada em um bocado de gente. Lista aí as áreas da tua vida no teu caderno. E também... Ai, que coceira. E também lista, sabe o quê? Onde é que você tem que se posicionar? Qual é a área da tua vida que você não está se posicionando? Aonde é que você está sendo passiva, negligente e omissa? Sabe, tem dias que eu digo, Deus não me deixa ser passiva, negligente e omissa com as coisas que o Senhor colocou na minha mão. Não deixa. E tem coisas que eu vejo que eu ainda tô com passividade. Tem coisas que eu vejo que eu deveria já estar fazendo. E às vezes é tanta tarefa, é tanto trabalho, que na hora que é pra sentar pra fazer, parece que o cansaço vem, o sono vem. É um negócio. E eu digo a você que ainda não casou, você que ainda tá solteira, aproveite o seu tempo. Porque vai chegar uma fase que você vai querer ter esse tempo disponível e você não vai ter. Posição e posicionamento. Você que já casou e não tem filhos, aproveita o teu tempo. Você ainda tem muito, você acha que tá com pouco tempo, você tem muito tempo disponível. Aproveita o teu tempo. Vai chegar uma fase que você vai querer ter esse tempo e você não vai ter. Você que já casou e tem um filho, aproveita o teu tempo. Porque você ainda tem muito tempo. Jamila, sério. Aproveita o teu tempo, amada. Se você organizar direitinho, você vai dar conta de outras coisas que talvez esteja aí, você queria muito e não tá fazendo, porque acha que não tem tempo. Você que tem 2 filhos, aproveita o teu tempo. Eu tô nessa fase, nesse nível hoje. Às vezes eu falo com as meninas que trabalham comigo que ainda não casaram, eu digo, aproveita teu tempo. Vai chegar uma fase que tu vai querer, que eu disse aqui pra você. Aí pra outra que é casada, eu aproveito teu tempo, porque o tempo vai passar. Tu agora ainda tem tempo de ler mais, tu tem tempo de meditar, tu tem tempo. Aí agora eu que tô aqui com 2 filhos, né? Minha primogênita está nos braços do Senhor, eu tenho 3, sou mãe de 3. Mas aí eu tenho mais outros 2 aqui comigo. E eu tô procurando aproveitar o meu tempo. E se Deus me der mais um, eu não sei. Eu vou aproveitar o meu tempo. Aproveita, amado, o teu tempo. Se você escolher olhar para a tua vida com um olhar de amor, se você escolher olhar para a tua fase com um olhar de amor, às vezes você está numa fase, talvez mãe solteira, talvez tenha que dedicar o tempo para o trabalho, talvez, eu não sei qual é a tua fase. Aproveita o teu tempo. Há muito tempo para ser aproveitado. Selecione o que não faz sentido. Selecione o que... Olha só, selecione o que rouba o teu tempo e fuja. Fuja. Tem horas que eu boto o meu telefone, eu tiro a internet do meu telefone para ele não ficar apitando. Para eu viver o meu tempo. Bora lá. Posição versus posicionamento. Vou te contar sobre uma história. Quem aqui já ouviu falar sobre a história de Davi?
Davi da Bíblia. O Davi que matou Golias, o gigante. Você já ouviu? Quem não ouviu pode falar. Já não conheço. Davi. Vai lá, gente, rapidinho. Ai, se eu pudesse marcar uma coisa na mente de vocês hoje, eu ia te dizer assim: aproveita o teu tempo. Aproveita o teu tempo. Se eu pudesse, se minha voz pudesse ficar assim, ó, ecoando no teu ouvido, ó. Aproveita o teu tempo. Aproveita o teu tempo. Hoje, o dia inteiro, eu ia ficar assim, realizada. O teu inconsciente falando assim, ó, a voz de Jamila ali, ó, martelando. Aproveita o teu tempo. Aproveita o teu tempo. História de Davi. Ai, você ainda tá escrevendo? Davi. Davi, um jovenzinho destemido, que foi achado por Deus, numa família de muitos irmãos. Foi ele o escolhido para ser ungido como rei. Davi, eu queria te perguntar, mas não sei se você sabe. Não sei se você conhece, estou esperando você responder. Davi, quando a gente pergunta assim, quando foi a posição... Quando foi que Davi esteve mais forte? Quando Davi esteve mais forte na vida dele? Aí a gente para pensar, quando ele, magrelinho velho, matou o Golias, o gigante Golias. Veja que o gigante, ele tinha aproximadamente uns 3 metros de altura. Davi ainda era um jovem, que possivelmente deveria ter lá seus 14 anos. E o povo estava ali sofrendo, porque Golias estava chamando o povo para a guerra, ninguém tinha coragem, todo mundo com medo. Aí vai Davi lá levar a marmitinha para os irmãos. O almoço para os irmãos. Aí Davi vai e pergunta para o irmão, o que é que tem aquele que você quer saber? Vai embora para casa. Ele foi maltratado pelo irmão. Aí perguntou para o outro irmão, não é para você, vai embora. Aí ele foi ouvindo um burburinho, muita gente querendo saber, muita gente lá conversando sobre o que era, e Davi curioso. O que é que aconteceu ali? O que é que tá tendo? Aí Davi soube, não. Porque os filisteus vieram afrontar o povo, o nosso povo, e estão chamando, e tem um gigante ali, o gigante tá chamando para saber quem é que vai ser o corajoso para guerrear com ele. Quem vencer, o gigante ou o soldado, o povo vence. Então, se os filisteus vencessem, o povo seria escravo dos filisteus. Se o povo de Israel vencesse, quem seria o escravo seria os filisteus. Ok. E o povo tudo com medo. O rei Saul com medo. Aí vai Davi ousado e diz, quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Era a funda e a pedra. Beleza. Quando foi que Davi teve mais forte? Quando matou o gigante. Mas olha só, posição e posicionamento. Davi estava numa posição bem baixa. Mas o posicionamento de Davi, entender que era Deus, entender que o gigante não estava afrontando o povo, estava afrontando o Deus do povo, o Deus dele. E aí ele foi numa atitude de fé e venceu o gigante. E Davi foi vencendo várias outras guerras, Davi foi crescendo até Davi chegar na posição de rei. E numa posição alta que ele estava, olhando do alto do palácio, ele viu uma mulher se banhando, chamada Batseba. Batseba foi se banhar no rio. E ele viu que Batseba era bonita, formosa, e ele podia ter tudo o que ele quisesse. Então ele foi ter com Batseba. Mas
Batseba era casada com um dos soldados ou generais de Davi, um homem íntegro e reto. Davi teve uma relação com Batseba, engravidou Batseba. O marido de Batseba estava na guerra, e aí Davi, para não perder o ego dele, fez o quê? Criou uma estratégia para o marido de Batseba estar com ela, para achar que o filho era dele. Ele não foi. Depois ele deu um jeito de matar o cara. O marido morto, a mulher grávida, Davi tomou Batseba para ser sua esposa. E a história desenrola. Mas onde eu quero trazer é aqui, 2 pontos. Posição e posicionamento. No primeiro episódio, Davi ele era um pastor de ovelhas, posição baixíssima. Não era visto por ninguém, não era conhecido, não tinha fama. Davi era o mais novo da família e não era assim tão, como se diz, tão validado, não era tão bem visto. Davi, ele não tinha o nome, ele não tinha a fama, ele não tinha o status, o poder. Mas foi a fase que ele esteve mais forte. Ele não tinha nada disso. Mas ali ele tinha a humildade e de crer quem Deus era. A fé. Ele tinha um ego debaixo da sola dos pés. A posição de Davi era muito baixa em status, mas o posicionamento dele de saber quem Deus era é muito alto. Isso vale para mim e para você. Vamos lá. O tempo passou. Davi foi para uma posição alta. Rei. Direcionava, vencendo guerras. Tudo em nome de Deus. Ele orava, mesmo assim ele pedia a Deus que Deus desse a direção, que Deus orientasse. Mas naquela posição alta, do alto do castelo, ele olhou e viu uma pessoa ali. E ele se interessou. E por ele ter poder e poder querer ter tudo o que quisesse, ele se rebaixou. O ego dele falou mais alto. O eu dele falou mais forte. O posicionamento que Davi teve gerou consequências por toda a sua descendência. Porque a partir daquele ato errado, uma brecha no mundo espiritual abriu para atacar e varrer com toda a casa de Davi. Olha só, gente. Entenda que nós precisamos, independente da posição, se eu estou no baixo ou se eu estou no alto, o posicionamento que eu tenho fará toda a diferença. Independente da sua posição, o seu posicionamento fará toda a diferença. Então, se você estiver no muito e se posicionar no muito com a atitude de humildade, entendendo que Deus é o centro de tudo da tua vida, fazendo escolhas sábias, prudentes e diligentes, disciplinadas, o teu posicionamento, de como você se posiciona, fará toda a diferença. Mas, e se você estiver numa posição bem baixinha, sem ser conhecido, olha só, o pingo de gente que tem aqui na live. O pingo de pessoas, né? Mas vocês, não é a quantidade que me faz estar aqui, mas a qualidade de transformação. É o posicionamento de vir todo dia que vai fazer a diferença. É o posicionamento de lançar vida sobre o teu ano de 2024 que vai te trazer blindagem. É o posicionamento
que você vai ter com os teus filhos, com tua família, com teu cônjuge, com o teu trabalho, que vai fazer a diferença. É o teu posicionamento. É o posicionamento seu de acordar mais cedo. É o posicionamento seu de cuidar da sua saúde. É o posicionamento seu de cuidar da sua vida espiritual. É o teu posicionamento em cuidar do teu trabalho. É o teu posicionamento que fará a diferença, que vai te promover longevidade saudável, que vai te promover uma morte precoce. É o posicionamento. Tem gente que tá aí diabética e comendo doce. Tem gente que tá caminhando para uma diabetes. Tem gente que tá sendo seletivo no que come, que tá dando comandos para a barriga e para o cérebro, dizendo, não, peraí, nessa bagaça aqui quem toma conta sou eu, nessa situação aqui quem resolve sou eu. E eu vou transformar o bagaço em uma performance, em alguém de performance. Você entende? Posicionamento. Vamos falar aqui de você. É o teu posicionamento com tuas finanças. Porque, olha, tem gente que ganha 5 mil no mês e tá de casa alugada. Tem gente que ganha um salário mínimo, tem sua casa própria, tem seu carrinho, sua motinha. Posicionamento. Não é o tanto que fará a diferença, mas é o quanto você se permite expandir a tua mente, mudar a tua mentalidade para fazer a diferença. Tá fazendo sentido? Não é o quanto você tem, mas quem você é, em quem você se torna. Não é o ter, é o ser. Fechou? Chega, me deu calor agora. É o ter, é o ser. É o que faz toda a diferença. É quem você decide ser. Diferença. Posicionamento. No que você tem que se posicionar, que você ainda não está se posicionando? Qual é o pequeno passo que você tem que dar, que você não está dando? Hoje eu vim aqui, com muito amor, sacudir você, para te dizer, se posiciona na tua vida. Às vezes a gente tem que se posicionar primeiro de dentro para fora. Porque quando a gente está tão posicionado de dentro para fora, aí sim a gente consegue se posicionar em coisas lá fora, em ambientes lá fora. Então, minha amada, se posiciona de dentro para fora. Se posiciona em Deus, se posiciona com você mesma, se posiciona com tuas emoções, se posiciona com tua saúde, se posiciona, aí você vai partir com, se posiciona no teu casamento, seja mais sábia, reclame menos, elogie mais, se posiciona com os teus filhos, se posiciona, porque o teu posicionamento fará toda a diferença, tá bom? Que o Senhor te abençoe. A live vai ficar salva, na onde já? No YouTube. Daqui a pouco ela vai subir pro YouTube e você pode ir lá assistir e enviar para outras pessoas, tá bom? Um beijo, tchauzinho.